Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estar aqui em mais um vídeo do meu canal Neuropotencializando. Toda quarta-feira às 19 horas nós temos vídeo novo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Catiele, neuropsicopedagoga, e atuo com crianças e adolescentes com dificuldades na aprendizagem. Sejam crianças que possuem algum transtorno, alguma síndrome, ou crianças que apenas têm uma dificuldade momentânea. E eu resolvi fazer os vídeos aqui no canal para ajudar os pais que estão com crianças em idade escolar, principalmente no início, no período de alfabetização, em que possuem muitas dúvidas, em que as crianças às vezes têm um pouco de dificuldade. A minha filha passou no processo de alfabetização, ela se sentia bastante frustrada, né? Foi bem no período da pandemia. Isso me fez estudar mais sobre o processo de leitura e escrita e eu acabei então mergulhando nesse universo da alfabetização. Eu não sabia muito bem qual tema escolher para fazer o vídeo de hoje. Eu estava pensando ali em algumas possibilidades e eu resolvi falar sobre brincadeiras. Se vocês me acompanham nas redes sociais, eu coloco um pouco dos meus atendimentos, sempre faço brincadeiras e jogos com as crianças, porque elas se sentem mais motivadas. No vídeo da semana passada eu falei um pouco sobre a motivação intrínseca e extrínseca. E a brincadeira é uma forma de a gente trazer a aprendizagem de forma intrínseca, ou seja, através de uma motivação intrínseca. Por isso, então, que eu decidi usar como nosso tema desta noite a brincadeira no desenvolvimento da alfabetização. Primeiramente, eu queria expor a seguinte situação. As crianças, quando começam a aprender a ler e escrever, existe uma ruptura no brincar, principalmente na escola. Então, até o infantil 5, eles estão ali apenas fazendo brincadeiras, fazem atividades pedagógicas, mas sempre com o intuito ali de brincando. Quando eles chegam no primeiro ano, existe essa mudança. E eu gostaria de colocar, então, a minha opinião em relação a essa situação. Essa criança tem 6, 7 anos. E uma criança de 6, 7 anos ainda gosta muito de brincar. Acaba que a escola, às vezes, começa a ficar muito chata. Ela começa a ter um olhar negativo sobre a escola. Eu acredito que a escola deveria fornecer mais oportunidades de brincadeiras, porque as crianças ainda são crianças. E elas deveriam ter mais momentos de brincar, inclusive no período aí de alfabetização. Não que não seja importante essa instrução formal, da forma tradicional, porém, para a criança, precisa ter então uma adaptação, precisa ir aos poucos, exatamente para não criar essa barreira em relação à escola. Eu estava assistindo com a minha filha o filme Divertidamente, então se você não assistiu, fica a dica aí. Um filme muito bom para todas as idades. E lá no filme, ele conta a história então de uma menina que mudou de cidade e está vivenciando ali as várias emoções. E tem um momento do filme que a Ilha da Bobeira, ela se quebra, ela desaba. E eu fiquei refletindo sobre essa situação, porque o que é a Ilha da Bobeira? É a brincadeira, é o brincar. E o que acontece na adolescência? As crianças deixam de ser crianças, elas começam a não brincar tanto. A diversão, ela muda. As nossas crianças que hoje estão com 6, 7, 8 anos, elas estão na fase do brincar. Mas, um pouquinho mais na frente, quando elas chegarem aos seus 12, 13 anos, elas não vão mais brincar tanto quanto brincam hoje. A gente precisa, então, também deixar que essas crianças aproveitem o pouco momento que surge para elas brincarem. São apenas 12 anos de brincadeira. Então, que elas tenham mais liberdade para brincar, mais leveza na infância, tá? E além disso, eu gostaria de destacar aqui os vários benefícios do brincar para o desenvolvimento da criança. O primeiro deles, que eu já comentei lá no início do vídeo, é a motivação intrínseca. Para quem não assistiu o vídeo da semana passada, a motivação intrínseca é a que vem de dentro, aquela que dá vontade de fazer, aquilo que ela tem vontade de continuar fazendo. Então, quando nós usamos a motivação intrínseca para aprender,
automaticamente a aprendizagem ela é facilitada. E é isso que acontece com a brincadeira. A brincadeira, ela traz a motivação intrínseca, porque a criança quer brincar e a partir dali, se essa brincadeira ela for direcionada para a aprendizagem, é claro que ela vai aprender muito mais com emoções positivas. E eu gostaria de contar uma situação que aconteceu com a Ana. Era a pandemia, primeiro ano do ensino fundamental, e eu estava ali fazendo algumas atividades de matemática com a Ana. Não era uma atividade da escola, era uma atividade extra que eu fiz com ela. Então eu pedi para ela fazer a seguinte soma. Eu perguntei para ela qual número que somado com 1 dá 10. Aí ela tinha que ir lá fazer a continha, contar nos dedos ou do jeitinho dela, do jeito que ela quisesse contar. E agora? Qual número que somado com 2 dá 10? Então foi uma instrução e ela tinha o quadro para fazer esse exercício, tinha os dedinhos e ela fazia ali a atividade. Porém, ela já estava cansada. Quando chegou ali até chegar no 10 ali, ela já estava cansada, não queria fazer mais. Então eu chamei ela para fazer um jogo, que é o jogo do Total 10. Se você não conhece, nas minhas redes sociais eu tenho um vídeo mostrando como que funciona esse jogo. Você pega as cartas do 1 ao 9, 2 cartas de cada um. E faz um jogo da memória. Só que ao invés de a gente encontrar os números iguais, nós precisamos encontrar os números que somados dão 10, somam 10. Então, o número 1 faz par com o 9, o número 2 faz par com o 8, que é a mesma atividade que eu tinha feito ali na frente no quadro com a Ana. Só que esse jogo, ela ficou super animada. E quando a gente terminou de virar o jogo da memória, de virar todas as cartas, ela pediu para jogar de novo. Então eu tenho 2 coisas para comentar sobre essa situação que aconteceu com a Ana, onde ela aprendeu matemática, só que no jogo, porque no quadro ela fez, mas ela não ficou motivada, não teve essa motivação. E já no jogo, não só se sentiu motivada, como ela ainda quis repetir a atividade. Então eu trago 2 pontos principais, em que na brincadeira eu consegui realizar a mesma habilidade do que no quadro. Então no quadro ela tinha que somar qual número que somado com 1 dá 10. E nas cartas, no jogo de cartas, ela tinha que somar qual número que somado com 1 dava 10. Então era a mesma atividade, ela estava trabalhando a mesma habilidade matemática. Segundo ponto positivo para o jogo é que ela ficou tão animada que ela quis repetir. E se você já assistiu algum vídeo meu aqui no canal, você sabe que a repetição é uma das bases da aprendizagem. Se nós repetimos essas habilidades, esses treinos, a probabilidade de a gente aprender é muito maior. Certo? Então, a brincadeira, o jogo, ele nos traz ainda esse outro benefício, o benefício da repetição, da vontade de fazer de novo. Outra coisa que a gente precisa ver na brincadeira é que existe, então, uma divisão entre as brincadeiras, que seriam as brincadeiras e os jogos. Então, em ambas as atividades, a criança está aprendendo, só que são de formas diferentes. Na brincadeira, a criança fica mais livre. A brincadeira, ela surge do grupo ou da criança. Então, não existe um jeito certo de brincar. Por mais que tenha uma sugestão de como brincar, quem inventa a brincadeira é quem está brincando. Já o jogo, não. O jogo, ele, quando é um jogo tradicional, ele traz o quê? Algumas regras. Então, isso também é legal, que tem essa divisão. Às vezes, a gente quer ensinar a nossa criança a brincar. E a nossa forma de brincar não é tão interessante. Então, deixar a criança livre, que ela cria suas próprias brincadeiras, é uma coisa positiva, que ajuda no desenvolvimento dessa criança. E os jogos também têm seus benefícios, então cada coisa no seu momento. Os jogos, eles ajudam a se socializar, eles ajudam a criança a seguir regras, eles ajudam as crianças a esperar a sua vez, certo? Então são vários benefícios. E quando as crianças são menores, elas preferem então o brincar mais natural, sem regras.
E quando elas vão crescendo, elas vão se interessando por jogos. Então, no caso da alfabetização, os jogos são ótimas ferramentas porque é exatamente na idade em que a criança está fazendo essa transição entre brincadeira e jogos. Então, se a gente for instruindo que os jogos da alfabetização, os jogos na parte educativa, vai ser bem legal para a criança se desenvolver aí um potencial para leitura e escrita. Outro benefício da brincadeira é que ela pode ser criada, ou seja, ela desenvolve a criatividade e a imaginação. E isso é super importante para que no futuro ela tenha o pensamento abstrato que é exigido dela na vida adulta. Essa brincadeira do faz de conta, de imaginar que o chão é lava, de imaginar que é um super-herói, de imaginar que você é outra pessoa, que você tem outra profissão. Tudo isso faz com que ela desenvolva o raciocínio abstrato. Além disso, a brincadeira também é bem legal para que ela desenvolva a criatividade de se algo der errado. Então, a flexibilidade cognitiva, que é a habilidade da gente se adaptar, a habilidade de, se alguma coisa der errado, a gente encontrar alternativas para resolver aquele problema, através da brincadeira a gente consegue estimular essa habilidade. Outra coisa também que ajuda na flexibilidade cognitiva, nessa solução de problemas, que é uma habilidade necessária para a vida adulta, é fazer com que a criança crie seus próprios brinquedos. Então, deixar disponível sucata para ela, deixar disponível papel, caneta, para que ela crie tesoura, cola, tudo que ela precisar para que ela mesma crie seus brinquedos. Outra coisa que a gente também consegue desenvolver com as brincadeiras, principalmente ali na idade da socialização, quando a criança está crescendo e ficando um pouquinho maior, é a questão então de que a autorregulação, ou seja, que ela tem limites, controle inibitório, ela precisa esperar a sua vez. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero que você me conte qual é a brincadeira que a sua criança mais gosta. E a minha dica, então, de hoje é essa, que você deixe a sua criança aproveitar os 12 anos da sua infância para brincar. Você ajude ela a criar novas brincadeiras e você pode chamar ela para que ela crie a sua própria brincadeira. E me conta aqui se você quer dicas de brincadeiras que eu traga na próxima semana para o período da alfabetização. Tá certo? Então, deixa o seu curtir, se inscreva no canal e me segue nas redes sociais. Até mais!